Oi, gente, bom dia. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de ciência, certo? Mas antes, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E também peguem seus materiais, como caderno, lápis, borracha, e não esqueça de pegar o seu livro didático, o seu material didático, para ele servir como base durante a nossa aula, certo? Hoje a nossa aula é de ciências e tem como tema saúde, certo? A gente vai ver algumas características principais relacionadas ao sistema de saúde. Primeiro, vamos trazer a definição de saúde segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Segundo a OMS, ter saúde refere-se ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo, certo? E a gente pode trazer, também vamos trazer a definição de quais são as funções da saúde pública, certo? Que ela tem a função de garantir a integridade física e mental dos integrantes da comunidade. E dentro da nossa comunidade, a gente encontra os agentes de saúde, que são responsáveis por orientações referentes à saúde. Por exemplo, referente como se prevenir de doenças e auxiliar no processo de marcação de consultas e entre outros, certo? Agora vamos falar dos indicadores de saúde, mas antes, o que são esses indicadores de saúde? É como como o governo poderia fazer uma pesquisa para saber se o sistema de saúde está ou não funcionando. Como é que está a saúde da população brasileira? Em quais setores ele poderia ir atrás dessas informações? Tem alguns indicadores, aqui eu nomeei 5, certo? O governo poderia ir atrás de informações para lançar uma pesquisa, lançar dados sobre a saúde atual no Brasil. Ele poderia ter como referência os indicadores demográficos, que está relacionado ao número de habitantes, idade, sexo, etnia e religião, assim como a parte socioeconômica, que está relacionada à renda, ocupação, classe social e moradia, a mortalidade, que está relacionada ao número de óbitos, número de pessoas que morreram, o número de crianças que nasceram, seja vivas ou mortas, certo? A morbidade e fatores de risco, que está relacionada ao número de pessoas portadoras de doenças. E a quinta e última, a cobertura, que está relacionada ao número de consultas médicas realizadas pelo SUS, por habitante, o número de internados no SUS, quantos partos cesáreos teve, entre outras coisas, certo? Agora vamos falar sobre os invasores, que são micro-organismos, que podem ser vírus e bactérias. Como o nosso corpo poderia se defender desses micro-organismos? Aqui eu trouxe 3 formas, utilizando barreiras naturais, que bloqueiam a entrada de agentes invasores, que são nossos revestimentos e secreções. Como assim barreiras naturais? São defesas que o nosso próprio corpo, que a gente já nasce com essas defesas, como por exemplo, os pelos do nariz, que tem como função impedir ali que entre poeira e micro-organismos, impedir a entrada de micro-organismos, a cera do ouvido, tudo isso está relacionado à proteção natural do nosso corpo, certo? Também tem os mecanismos de defesa inespecíficos, que é uma resposta do nosso corpo a um invasor. É como ele sinaliza, como ele combate, como o nosso próprio corpo combate o invasor. Pode ter a parte relacionada aos leucócitos, que são ali as nossas células brancas, que vai atacar os invasores, certo? A diapedese é o processo no qual os leucócitos são encaminhados para a área onde está tendo a inflamação, a área onde está tendo ali problemas com invasores, certo? E essas células, elas vão destruir, elas vão atacar os invasores, principalmente por meio da fagocitose, aonde eu vou ter ali minhas células, as minhas células boas, minhas células de defesa, elas vão como se fosse engolir o invasor e digerir o invasor dentro dela mesma, dentro da célula, certo? Esse é o processo de fagocitose, onde eu vou ter uma célula de defesa que vai englobar, vai engolir o meu invasor e vai digerir ele dentro da célula, intracelular, certo? Uma digestão intracelular. E também posso ter como um mecanismo de defesa o aumento da temperatura do nosso corpo, a febre. A febre nada mais é do que o nosso corpo aumentando a temperatura com o intuito de
desestabilizar o invasor e fazer com que nosso corpo consiga maior proveito no combate, certo? O invasor. Também tem um mecanismo de defesa específico, que está ligado ao nosso sistema imunológico, a memória do nosso sistema imunológico, esse efeito de memória. Como assim? Eu tive uma gripe, eu tive dengue, por exemplo, e o meu corpo, naquele período, conseguiu acabar com os invasores da dengue. Aí o que é que ocorre? O meu corpo vai decorar como ele fez isso, o que ele usou para combater a dengue, e ele vai memorizar, para caso algum outro dia eu tenha, o meu corpo já sabe como responder e vai ser bem mais rápido, certo? Ele memoriza qual é o agente patogênico e qual o anticorpo que ele vai usar contra aquele agente patogênico, certo? Os medicamentos podem auxiliar, caso você esteja com a imunidade baixa, os medicamentos podem auxiliar nesse processo. As alergias que acontecem principalmente, pode ser na pele, nos olhos, na boca, entre outros lugares, é uma reação anormal do organismo que responde de forma exagerada após a exposição a um agente. Pode ser um perfume, pode ser uma comida, é o nosso corpo reagindo a algo ali que não fez bem, certo? Agora, a imunização, o processo de imunização é um conjunto de métodos terapêuticos destinados a conferir ao organismo um estado de resistência contra determinada enfermidade infecciosa. É aquilo, é nossa memória, que vai guardar ali anticorpos, vai decorar como combater certos agentes patogênicos, certas infecções, certo? E vai usar aquilo como método terapêutico, certo? Eu posso ter duas, a natural ou a adquirida. A natural é quando é dada pelo nosso próprio corpo, ela é espontânea, a gente não teve que tomar remédio para acontecer isso, ela simplesmente acontece. E aonde a gente consegue maior parte dos anticorpos para determinadas doenças é durante a amamentação, por exemplo. E eu também posso ter adquirida, que ela pode ser espontânea, quando eu tenho algum invasor e o meu corpo faz um processo infeccioso, certo? Mas eu também pode não ser espontânea. Quando não é espontânea, tem dois tipos, a passiva e a ativa. A passiva é quando eu tomo um soro. Por exemplo, alguém foi picado por uma cobra. Você vai tomar um soro específico que combate o veneno daquela cobra. Isso eu digo que é a imunização passiva. E a ativa é quando eu tomo vacinas. Vamos falar mais sobre as vacinas no próximo slide. O que é a vacina? A vacina ela é formada por agentes patogênicos enfraquecidos ou inativos. É quando eu tenho ali o meu vírus, ele ou morto ou ele enfraquecido, ele é lançado no meu organismo. Com qual intuito eu vou colocar um vírus dentro de mim? Com o intuito que eu vou colocar ele ali enfraquecido ou com outros agentes, de uma forma que o meu corpo eu vou obrigar o meu corpo a criar memória sobre aquele vírus. Vai estar lá o vírus enfraquecido ou morto, o meu corpo vai lá, vai lutar contra ele, vai criar anticorpos contra ele e com isso ele vai decorar o agente patogênico e o anticorpo usado para caso algum dia eu entre em contato com esse vírus, o meu corpo já sabe qual anticorpo usar, quem é o agente patogênico e assim fica mais fácil se eu realmente tiver esse vírus algum dia, o meu corpo combater, certo? Ele vai estimular o meu sistema imunológico a produzir anticorpos contra um agente específico, um agente patogênico específico. Agora vamos falar sobre o sistema linfático, que é uma parte do nosso sistema imunológico. Ele está ligado ao linfa, que circula através dos vasos linfáticos e transporta linfócitos, que são os nossos glóbulos brancos, nossos glóbulos de defesa do nosso corpo, certo? Os vasos linfáticos, eles passam através dos glândulos linfáticos, aonde eu vou ter os linfócitos, que são um tipo de filtro, certo? Eu vou encontrar esse sistema linfático, esses glândulos linfáticos nas axilas, pescoços e virilhas. E se eu tiver um processo infeccioso no meu corpo, seja onde for, esses glândulos linfáticos vão aumentar de tamanho e vão se tornar sensíveis e vão informar para mim que o meu corpo está passando por algum processo inflamatório, certo? Então eles são como alertas. Agora um exercício de fixação, certo?
O soro e a vacina são substâncias que agem como imunizadores do organismo. A respeito desses produtos, marque a alternativa incorreta, certo? Então, a gente vai marcar a alternativa que está errada. Item A. O soro é responsável por uma imunização passiva, isso é verdadeiro. As vacinas estimulam o corpo a produzir anticorpos contra determinado antígeno, verdadeiro. C. As vacinas são produzidas injetando-se o antígeno em um animal que passará a produzir o anticorpo. Os anticorpos são posteriormente processados e podem ser usados em humanos. Então, isso daí está falso, porque aí seria um processo indireto, e não é assim que acontece, é um processo direto. O vírus, o antígeno enfraquecido ou morto, ele é colocado diretamente no ser humano e não em um animal para depois ir para o ser humano. Então, o item incorreto aí é o item C, certo? E assim a gente encerra a nossa aula de hoje, certo? Se vocês quiserem rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar entrando no site da escola, www.escolapequenospassos.com.br, e também no canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos. E vocês podem acompanhar e ver as aulas e rever aonde e quando vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store, Escola Pequenos Passos, para que vocês possam acompanhar as agendas digitais e realizar as atividades. Até a próxima aula!